Nossa última palestra de hoje, eu vou chamar a Tiemi Yamashita para falar sobre a comunicação interna como forma de fortalecer as organizações. A Tiemi é estrategista social, especializada em comunicação e sensibilização de público. Tem formação profissional voltada para o envolvimento e motivação das pessoas. Dedicou os últimos 10 anos, pode subir, em especialização para o terceiro setor do SENAC. Obrigado, Tiemi. Qual a diferença entre o céu e o inferno? Depende onde você está, acho ótimo. Eu vou contar para vocês a diferença do céu e do inferno. Vamos lá. Aí falou assim, Tiemi, eu quero conhecer o inferno, vamos saber. Falaram que eu estou no céu, né? Mas eu não sei como é o inferno. Sobe de montanha, desce montanha, atravessa rio, vamos embora chegar lá no inferno. Eu cheguei no inferno. Pensa num lugar fedido, pensa num lugar feio. Aí as pessoas tudo sofrendo, tudo com problema na cabeça, tudo em tristeza. E eu falei, nossa, isso aqui que é o inferno, né? Aí fui chegando mais perto lá. E aí vi uma mesa igual que teve aqui no Coffee Break, bem grande, assim, com muita comida. E as pessoas tudo chorando, falando que estavam passando fome. Eu achei aquilo tão esquisito. Mas aí, quando eu observei mesmo, realmente as pessoas eram esquisitas, que estavam lá no inferno. Elas tinham os braços longos, bem longos, e não tinha cotovelo. Então, elas pegavam aquela comida na mesa, e na hora de botar na boca, não alcançava a boca, e jogava fora a comida, e chorava, e chorava. Eu falei, nossa, o que é o inferno? Agora eu quero ir para o céu, vamos lá para o céu, para conhecer o céu. Aí foi para o céu. Aí sobe montanha, desce montanha, atravessa rio, escala árvore e vai para chegar no céu. Cheguei no céu, pensa, quando eu cheguei, tinha música me esperando, sabe? Era um lugar lindo, assim, claro, arborizado, as pessoas todas felizes, educadas, bonitas, cheirosas, tal. Aí eu falei, sim, agora que eu gostei, né? Gostei daqui do céu, o céu é bom. Fui chegando mais perto para me aproximar. Aí tinha uma mesa bem grande, cheia de comida, e as pessoas super felizes. Mas eu observei as pessoas. Você sabe que elas eram também esquisitas, né? Elas também tinham os braços bem longos e também não tinha cotovelo. Eu falei, nossa, que coisa esquisita. Só que elas pegavam os alimentos da mesa e alimentavam o outro. E aí todos se alimentavam. Aí que eu descobri a diferença entre o céu e o inferno não é o local. Também não é as pessoas, mas é como as pessoas se comportam. E o que isso tem a ver com comunicação interna? Tudo. Tudo. Quando a gente fala de problema de comunicação interna, a gente está falando de como as pessoas se comportam. A gente não está falando que, mas é porque lá na minha organização é complicado. Lá não tem diálogo. Lá as pessoas fofocam. Já viu o negócio de fofoca? Lá as pessoas fofocam, lá as pessoas julgam, lá as pessoas não respeitam. Não é a organização. Não são as pessoas. São como as pessoas se comportam. Então, vamos atacar direto o problema. Vamos ver a raiz deste problema, né? Quando a gente chama para um diálogo, quando a gente chama para uma reunião, tudo eles não falam? Falam assim, tem que conversar. Já viram assim? Eu estou com um problema, assim. Aí vou lá no meu gestor, ele fala assim, mas aí precisa conversar. Já viu? Aí precisa conversar com o usuário, precisa conversar com o fornecedor, precisa conversar com o patrocinador, precisa conversar com a equipe. Já viram ou não? Ou então eles falam também assim, vamos fazer uma reunião. Aí tem que fazer a reunião, porque aí faz a reunião. E aí parece que a palavra conversar e fazer a reunião já está tudo resolvido. Está resolvido? Não está. Porque eu descobri que poucas pessoas sabem dialogar. Poucas pessoas sabem conduzir uma reunião. Ninguém ensina na escola. Ninguém ensina na faculdade. Como é que a gente aprende isso? Então, hoje a gente vai conversar
exatamente aí. A gente consegue entender que precisa conversar. Agora a gente vai aprender um pouquinho como é que se dialoga. Porque a diferença entre diálogo e monólogo, vocês sabem qual é? Monólogo, uma única pessoa fala. Diálogo, duas pessoas falam, ou mais. Então, pressupõe que uma fala e a outra? Primeira coisa, para ter o diálogo, a gente precisa sincronizar a nossa emoção. Estamos aqui reunidos para quê mesmo? A gente tem que lembrar o nosso objetivo. A gente está aqui reunido para o bem desta organização. A gente está aqui reunido para resolver uma questão. A gente está aqui reunido para uma finalidade. Com isso, a gente alinha a nossa emoção. Independente das nossas diferenças, independente das nossas diferenças de crenças, nossa diferença de função, nossa diferença de idade, nossa diferença de gosto musical, a gente sincroniza no mesmo lugar. Nós estamos aqui para um bem comum. Tá? Então, essa é a primeira. Porque começar uma reunião ou começar com um diálogo sem sincronizar a nossa emoção, misturando os departamentos, é desperdício de tempo. Segundo, abertura para o novo. Nós precisamos estar abertos à escuta. Vocês já viram as crianças, as minhas pelo menos, né? Quando você está conversando, elas falam, a criança é muito espontânea, ela faz assim, lá, 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 já viram? Ela demonstra de forma objetiva. Eu não estou aberto a ouvir. Só que quando a gente cresce, a gente finge. A gente não faz que nem as crianças, mas a gente finge. Mas a gente não está aberta a ouvir. É verdade ou não é? Como é que a gente quebra isso, Tieme? Bom, para quebrar isso, a gente precisa criar um vácuo. A gente precisa criar uma dúvida na cabeça da outra pessoa. Por que ela não escuta? Porque ela acha que já sabe o que você vai falar, ou ela acha que ela tem muita certeza. E toda certeza absoluta, ou como uma verdade absoluta, é o quê? É muito perigosa. É verdade ou não é? É muito perigosa. Uma unanimidade também é perigosa. Então, a gente precisa sempre abrir esse espaço. E se? Por que não? Sabe, a gente precisa colocar esse vácuo que é para abrir uma escuta. E a gente precisa entrar nesse consenso. Porque se a outra parte ou as outras partes não estiverem abertas para o novo, nós não vamos evoluir no nosso diálogo. Por quê? Porque imagina a cena daquela criança fazendo lá, 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 lá. Não está ali para aquilo. Então, é importante, primeiro, sincronizar a emoção. Nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para resolver um problema. Perfeito. A partir daí, abrir para o novo. Não existem verdades absolutas. Então, a gente precisa entender que todos nós temos um entendimento, todos nós temos uma visão de mundo e precisa haver o respeito. Esse respeito é poder ouvir a outra pessoa de um lugar de escuta ativa. Não quer dizer que eu vou concordar com tudo, mas eu vou acolher, eu vou ouvir. Né? Então, isso é uma coisa importante e é um exercício que a gente vai fazer. Reconheça a ideia do outro. Ouça a história de cada pessoa, né? Que foi o que a Lu falou da experiência. Eu não tenho como saber como é viver na rua, porque eu nunca vivi na rua. Mas a partir do momento que eu me permito ouvir a história de quem é morador de rua, eu reconheço a ideia do outro. E aí, ao me colocar naquele lugar, eu falo, entendi. Agora eu começo a compreender um pouco melhor essa situação. E a partir do momento que eu reconheço... Porque até aqueles que são muito radicais nas ideias deles, não, tem que matar mesmo, sabe aquelas coisas? Vamos ouvir a história dele? Por que ele pensa disso? Qual é a história que faz com que ele acredite que a morte, né, ou realmente a exclusão mesmo, seja o melhor caminho? Porque ele deve ter um motivo. Vamos ouvir. Porque se a gente radicaliza e fala, não, ele pensa, e já vai no julgamento, a gente está fazendo a mesma
coisa. Então, o melhor caminho é poder ouvir a história do outro e entender por que ele tem aquela linha de pensamento, né? E mesmo que a gente não tenha como viver aquela experiência, ouvir a história já é uma forma de interpretação, já é uma forma de visão de mundo para a gente. Então, essas são coisas muito importantes para a gente começar a estabelecer um diálogo. Faz sentido para vocês ou não? Por mais difícil, vamos falar que é o presidente... Nossa, mas é o presidente da organização, mas ele é assim e tal. Então, antes da gente julgar, vamos entender o histórico dele. Por que ele é tão duro? Por que ele é tão assim? Qual foi, né, pela trajetória, tudo que ele teve que fazer, que fez com que ele, né, tivesse esse tipo de postura? A partir do momento que eu compreendo a história dele e acolho e reconheço, ele também vai começar a entender a nossa história, entender a nossa visão, e aí, juntos, nós podemos construir uma coisa nova. Porque o diálogo, ele existe para a gente construir algo novo. Não é para a gente reproduzir o que já acontece. Porque se a gente reproduzir o que já está acontecendo, a gente vai continuar na mesma situação. Aí não precisava nem ter reunido, né? Diálogo é para a gente construir algo novo. Mas para construir... E assim, sem aquela história de eu ganhei porque eu tenho razão, né? Fala assim, não, sempre a melhor ideia é a ideia de tal pessoa. Não, vamos unir, vamos aceitar, vamos aprimorar a partir das ideias. Quando a gente chama para uma reunião estratégica, vamos trazer os públicos que se interessam. Todo mundo, porque todo mundo tem uma visão. E se ele está disposto a ajudar, vamos convidar ele para participar, né? Não fica só naquele grupo pequeno, restrito, porque fica também com uma visão viciada, né? As redes sociais e canal de comunicação, que a gente fala que isso também é uma forma de envolvimento do público interno, né? De a gente entender como ele... O que está acontecendo com ele, o que ele pensa. Então, uma forma também de se descobrir, de se relacionar quando a gente fala de público interno. Porque precisa engajar o público interno. Então, a partir dos diálogos. A gente teve uma reunião e teve essas descobertas. Quando a gente coloca um relato no Facebook da nossa organização, falando como foi a nossa reunião, quais foram as conclusões, quais foram os aprendizados, mostra uma transparência, né? Então, aproveita para usar as redes sociais para poder, em vez de ser a rádio peão, poder fazer a comunicação de uma forma construtiva. Mas isso aí dá trabalho. Então, se você não fizer, alguém vai fazer, só que vai fazer com a visão dele ali, né? Então, a gente precisa trabalhar a comunicação. Os veículos estão aí e servem para justamente facilitar a nossa vida. Eles não são feitos para atrapalhar, né? Eu venho falando sempre disso. Os aplicativos, a tecnologia veio para facilitar a sua vida. Só que a gente precisa usar ele a nosso favor, né? Tudo aquilo que você falou uma vez, não quer ficar repetindo para todo mundo, coloca nas redes sociais, né? E aí aquilo já vai sendo compartilhado de uma forma estruturada. Vamos falar das reuniões periódicas. É verdade, sempre tem as reuniões? Está marcado já? Todo mês tem a reunião da diretoria, a reunião de não sei o quê, tem a reunião pedagógica, enfim, sempre tem as reuniões. Elas precisam... quando a gente fala de cartazes, é o que ficou definido. Ficou definido agora o horário de entrada, ficou definido que cada um lava suas coisas na cozinha comunitária, ficou definido alguns acordos, que é o compliance que o Dr. Ayrton falou, aquilo precisa ser registrado. Coloca um cartaz do que ficou definido, as 3 coisas que ficaram definidas na nossa reunião. Escreve um cartaz e coloca lá na organização. Por quê? Porque a comunicação visual ela vai ser muito importante, né? É uma forma de, como fala, de acordo, né? Os acordos. O que foi acordado? E é importante colocar os acordos de uma forma clara. O cartaz, se for no lugar, né? Então, todo mundo vai saber sobre isso. As reuniões precisam ter leveza. Não pode ser aquela reunião chata, fechada, tal. E também precisa ter comida. Sabe por quê? Porque na lembrança afetiva, as pessoas precisam se recordar da reunião como uma coisa agradável. E desde que o homem é homem,
quando você quer mostrar que você se importa com ele, que ele é uma pessoa importante, a gente oferece comida. Não precisa ser um banquete, mas a gente percebe quando é oferecido com carinho, com atenção. É verdade ou não é? Na biblioteca mesmo, onde eu sou voluntária, a gente estava fazendo um trabalho lá e a gestora queria oferecer um chazinho e não tinha recurso, só tinha um bolo. Nós estávamos assim em 30 pessoas e tinha um bolo pequeno. Apenas um bolo pequeno. Ela falou, mas um bolo pequeno, como que a gente vai fazer com um bolo pequeno? E era uma garrafinha térmica de chá e veio um número maior do que se imaginou. E aí eu falei, calma, Andréia, o que importa é a nossa intenção. Nós vamos cortar esse bolo em pequenos pedacinhos. Então, sabe quando fez aqueles quadradinhos? Pequenos pedacinhos. E ao invés de servir em copos, nós servimos o chá numa pequena, aquele de café. Serviu para todo mundo. E na hora de apresentar, a gente contou uma história falando disso, né, do cuidado e da multiplicação dos recursos. E aí contou uma linda história e depois a gente serviu um pedacinho de bolo, pequenininho para cada um, com aquela xicrinha de chá, né, que era de papelzinho de café. E todo mundo saiu ali alimentado, feliz e sentindo cuidado, sentindo importante. Então, tem um contexto por trás disso, né? Porque a tia me falou, então tem que gastar dinheiro com comida. Não é a quantidade, é principalmente o como é oferecido isso, né? Porque a gente percebe quando tem carinho, quando tem atenção. Nós percebemos, todas as pessoas percebem, né? Então, quando convida uma pessoa para uma reunião, precisa sim ter alguns cuidados. Comida, né, ou oferecer alguma coisa, precisa ter uma leveza, precisa ter pontualidade. As pessoas precisam perceber que o evento foi preparado. Hoje, o evento não foi preparado? Vocês não perceberam? Preparado. Então, isso mostra que vocês são muito importantes para a gente. Tudo é preparado. O local, o coffee break, os palestrantes, a condução do horário, né? Tudo é feito de uma forma a mostrar o quanto vocês são importantes. Por quê? Uma pessoa se desloca de um lugar, pega o trânsito, tem que se arrumar, tem que se preparar, deixar todos os afazeres para participar de um evento, que seja um ciclo de palestras, seja uma reunião, não é verdade? Ela tá dedicando uma parte da vida dela, do tempo precioso dela, e a gente precisa mostrar respeito por isso. E a forma de demonstrar respeito é com estes cuidados, né? E aí sim, as nossas reuniões, os nossos diálogos se tornam agradáveis, produtivos, e toda vez que você convidar, ela vai querer participar. Por quê? Porque ela sabe que vai agregar alguma coisa para ela, né? Então, são dicas que eu dou a respeito das reuniões periódicas. Hoje, por que é tão importante a gente manter uma boa comunicação interna para engajar todas as pessoas da organização? Porque as pessoas querem saber quem é você, o que você faz, por que você faz, como você faz, para quem você faz. Isso em todos os âmbitos. Desde o funcionário que trabalha com você, o teu fornecedor, o teu patrocinador, todas as pessoas. O mundo agora se relaciona dessas coisas, com significado. As crianças perguntam, mãe, por que eu tenho que fazer isso? Né? Então, depois o fornecedor, o patrocinador fala, por que eu vou doar para você? Por que eu vou te contratar? Né? Por que eu vou escolher a sua instituição? Por que eu, como funcionário, vou querer trabalhar aqui? Então, são perguntas que as pessoas cada vez mais estão fazendo. Todo mundo quer um significado na vida e precisa ter isso aqui muito claro. Todo mundo precisa saber disso, né? Eu finalizo aqui, deixando os meus contatos, falando que o tempo é escasso, mas eu já estou desmaterializada. Todas as redes sociais eu estou. YouTube eu tenho vídeos toda semana. Eu tenho vídeos. Para quem falou, ficou pouco tempo. Gente, toda semana você conversa comigo. Se você levar lá, tem muitos vídeos. Todas as redes sociais e aqui é o meu WhatsApp também, direto, só entrar em contato comigo e eu estou à disposição, né? A minha última investida agora em comunicação é Spotify, podcast, né, que estão no Spotify, em todas as plataformas. Para quem não sabe,
eu acho que é a próxima mídia de educação, áudios, né? Podcasts, que eu tenho feito, convido vocês a degustarem, né, o podcast. E é só procurar pelo meu nome nas plataformas de podcast, vocês já vão encontrar. Porque, assim, não adianta falar para vocês sobre comunicação, precisa mostrar, né? Precisa ser o exemplo. Então, fica um pouquinho dentro dessa linha. Como se livrar dessas ideias preconcebidas? No início da tua fala, você falava disso. Você chega na reunião, você já chega com a ideia preconcebida a respeito daquele assunto. Como se livrar dela? Como construir um novo numa reunião que a gente faz, digamos, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente? Eu, como contadora de histórias, gosto muito de histórias. Eu acho que a parábola, a fábula, é uma forma de desconstruir e de uma forma lúdica, né? Todo mundo gosta de uma boa história, mas peguem histórias novas. Não fiquem contando história que todo mundo já conhece, porque aí o cérebro... igual piada velha. Já conheço, daí nem vou prestar atenção. Então, assim, eu acho que uma boa fábula pode botar aquela dúvida e trazer coisas sobre as nossas crenças, né? Ele vai questionar algumas crenças, como essa que eu comecei a contar para vocês, né? Que eu falei sobre o céu e o inferno. Ele já começa quebrando algumas crenças. Então, assim, a solução está muito na forma, no como, né? E a cooperação ali na história, né? Se nós cooperarmos uns com os outros, a gente vai ter uma vida mais leve, mais produtiva, com menos desperdício. Muito bem, Aline Souza, ela pergunta: comunicação interna, avaliação corporativa? Como evitar conflitos? Como evitar conflitos? E-mail extensos. E-mail extenso. Aí precisa aprender um pouquinho sobre comunicação. Conflitos. Tem cursos sobre mediação de conflito que eu acredito que todos nós devemos fazer. Só coloca no Google, no YouTube, mediação de conflito ou comunicação não violenta e a gente já vai aprender muitas coisas. Começa a praticar, porque é isso. Um mundo cheio de conflitos, o mediador de conflito vai ser rei. Então, vamos aprender mediação de conflito? A violência não é só física, a violência das palavras. E quando a gente não sabe, a gente comete violências, né? A Luciana falou muito disso. Então, aprender sobre isso. Como evitar os conflitos? Aprendendo comunicação não violenta e mediação de conflitos. Essa é a dica. Essa é a pergunta que a Aline mandou, uma nova: como evitar conflitos, né? Agora, através do Facebook, novamente, a Beatriz Donatelli: a aproximação em demasia não pode gerar uma acomodação e dificultar a cobrança? Achei que é uma pergunta interessante, né? Eu não entendi, fala de novo. Vamos lá? Aproximação em demasia, aquilo que você sugere. Aproximação em demasia, que ela está dizendo o seguinte: a conversa, a comida, a troca de informações, o diálogo, pode gerar uma acomodação e dificultar a cobrança? E aí eu pego carona na pergunta da Beatriz e digo: dificultar o desenvolvimento do projeto que está sendo realizado. O pessoal pensar que é festa? Exato. Entendi. Em síntese, é isso. Adoro. Não, adoro isso. Tudo é uma questão de condução. Vocês concordam ou não? Quando você tem um objetivo claro, é o compliance que o Dr. Ayrton colocou. As regras são claras, então todo mundo entende. Por exemplo, a gente vai desenvolver o projeto. Eles falam: Tieme, você ajuda a gente a desenvolver o projeto? Eu sei que seu tempo é escasso, tarará, tarará. Aí eu falo: tá bom. 4 reuniões, de tal hora a tal horário, com este cronograma. Em cada reunião a gente vai definir um desses tópicos. Tudo bem? Tudo. Então, já está conversado. Passou essas 4 reuniões, se faltou, não conseguiu desenvolver, acabou. Eu vou entregar 4 reuniões. Então, assim, a gente precisa ter isso muito claro no começo. A gente vai fazer uma reunião com esse objetivo, né? Isso já está estabelecido no convite e as pessoas já vão. E muito da condução. Por isso que eu falo, liderança é uma coisa muito importante. Não é porque tem o cargo, mas se ele não conseguir, não tem as competências de liderança, ele não consegue conduzir. E aí fica complicado, né? Então,
liderar alguma coisa exige primeiro a autoliderança, né? Então, todas essas coisas. Gente, qualquer coisa, se a gente não souber conduzir a proporção, vai dar ruim, tá? Comida, tem que ter a proporção certa, o tempo, a proporção certa, a flexibilidade, a proporção certa, senão fica mole demais, a cobrança, a proporção certa, né? Nós precisamos ser dóceis, porém assertivos, né? Precisa ter a boa medida das coisas. Para me dicas, quando a equipe se reúne, a equipe técnica, que já tem uma interação e tal, vão se reunir, começa a reunião, chega o presidente. Todo mundo endurece. Como conduzir nesse momento quando surge um personagem novo, sobretudo quando a organização é hierarquizada, né? Aí chega o presidente e o diretor. Como é que se faz? Como é que se faz? Eu acho que tem que ser transparente em tudo, né? Gente, a comunicação ela é muito importante. É muito difícil você querer parecer ser uma coisa, né? E ser diferente quando tá ou quando não tá. O presidente. É bem complicado isso daí. Às vezes tem reunião que eu tenho que fazer sem presidente. Já viram? O negócio flui. Aí, quando o presidente, não acontece nada. E eu falo, gente, o problema é o presidente. Tem que ficar fora. A gente tem que produzir. E eu dou treinamentos também que eles perguntam, é melhor eu participar ou eu não participar? Vai depender muito do perfil do presidente. Se é um presidente ou uma diretoria ativa, que é participativa, boa ouvinte, tudo, ok. Às vezes não, às vezes é melhor a equipe criar sem ele depois ser colocado. Depende muito do perfil do presidente, da diretoria. Não tem como falar do jeito certo, né? Tem muito bem, para fechar, mais 2 perguntas do Facebook. Novamente, obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, pessoal do Facebook. O Arthur Ferreira, que já perguntou nas palestras anteriores, as OS em comunicação interna deveriam investir em profissionais? A melhor forma de eliminar o desperdício é profissionalizar. Se você só tem o martelo como ferramenta, tudo que você for resolver vai ser na martelada. Outros profissionais de comunicação são assertivos. Eles estudaram anos e praticam anos sobre comunicação. Se são os profissionais mais bem pagos e as empresas mais poderosas são as que investem em comunicação. Não é por qualquer coisa, né? Quando fala que eu tenho que fazer uma palestra, eu preciso entregar um conteúdo em 30 minutos. Eu sou um profissional de comunicação. Eu sei a história, eu sei os slides, eu sei o tom de voz, eu sei a entonação. Cada respiração minha é pensada. Porque eu sou um profissional que eu tenho que causar em vocês um efeito memória. Ou seja, vocês saem daqui lembrando de tudo o que eu falei, né? Isso tudo é profissional de comunicação. Agora, quando vocês contratam, ele atua na organização de vocês, o que vai acontecer? Vocês vão pagar uma vez, mas vocês vão aprender na prática como se faz, né? Por isso que um investimento que é feito em consultoria ou inteligência é o melhor investimento que se tem, porque você vai aprender sobre isso. E se isso é uma ferramenta importante de transformação social, então precisa continuar estudando e investir num profissional, com certeza. Para fechar as perguntas, o Rogério Félix de Oliveira, através do Facebook. Comunicação em redes sociais como ferramenta de transparência para a argumentação na captação de recursos livres. O que a senhora acha? Eu acho que sim, que é um grande caminho, é um grande influenciador. Hoje, as redes sociais é um grande influenciador. Mas é aquilo que eu falei, precisa entender o que é a comunicação, precisa fazer a lição de casa, de compliance da própria organização para que ela seja ética, seja séria. Porque você divulgar uma mentira dá mais trabalho consertar, é melhor deixar a casa limpa primeiro, arrumada, e aí depois divulgar. E divulgar sempre menos do que vocês fazem, não a mais, que é o que o pessoal faz. O pessoal exagera e depois fala que não presta, que não é bom. Não, é que se a gente faz uma, como que chama? Propaganda enganosa. Nossa. Não é propaganda, é aumentar demais a expectativa. Então, coloca, mas sempre menos do que a gente pode, para quando for ou o patrocinador ou o voluntário, ele ficar feliz e ficar, nossa,
melhor do que superou as minhas expectativas. Esse sempre é a intenção quando a gente vai trabalhar a comunicação nas redes sociais.